Olá pessoal, vamos começar a dar uma olhada no conteúdo do PET volume 1, semana 2 do 8º ano. Essa semana a gente vai aprender a distinguir expressões algébricas de equação e além disso a gente vai resolver alguns problemas usando a equação do primeiro grau. Primeiramente, o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é toda expressão em que há letras representando números. Essas letras são as variáveis, que podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que as letras representam números desconhecidos. Essas letras são chamadas incógnitas. Expressão algébrica. A expressão algébrica apresenta números, letras e operações. Exemplo disso: 4x mais 2y é uma expressão algébrica, a mais 2b é outra expressão algébrica. Observe que aparecem letras e números e operações. Pode ser de mais, menos, vezes, dividir. Nesse caso, as letras recebem o nome de variáveis, ou seja, nas expressões algébricas, as letras recebem o nome de variáveis. Equação. Equação apresenta números, letras, operações, da mesma forma que a expressão algébrica, mas além disso ela tem um sinal de igual. É por causa do sinal de igual que ela recebe o nome de equação. Equação vem de igual. Exemplo disso: 4x mais 2y igual a 5. Viu que é a mesma expressão algébrica de cima, só que agora acrescentei igual a 5. Da mesma forma, a mais 2b igual a 17. Nesse caso, as letras recebem o nome de incógnitas. A princípio pode parecer um pouco confuso, mas vamos tentar melhorar isso um pouco. Por exemplo, nós temos o João. Se ele estiver no hospital, por exemplo, ele pode ser um médico, ou pode ser um paciente, pode ser um enfermeiro, pode ser qualquer coisa, algum outro adjetivo. Se o João estiver na escola, ele pode ser um aluno, pode ser um professor. Então, quer dizer, o João ele pode receber diferentes adjetivos dependendo de onde ele está, o que ele está fazendo. A mesma coisa acontece com as letras na matemática. O x sozinho é um sinal gráfico. Se ele estiver no meio de uma palavra, o x é uma letra. Se ele estiver numa expressão algébrica, o x é uma variável. E se ele estiver numa equação, o x é uma incógnita. Então, só viu? Eu posso chamar, qual que é a letra da expressão algébrica? Qual que é a letra na equação? Está errado? Errado não está. A gente usa a nomenclatura apropriada. Mas a gente não precisa ficar se apegando nisso agora, não. A gente vai aprendendo esses nomes conforme a gente vai usando. Então, o nome certo é variável e incógnita, mas se caso você falar a letra, não tem problema assim. Algumas observações. 2 vezes x. O pontinho de vezes a gente pode omitir ele, a gente não precisa escrever. A gente escreve apenas 2x. A mesma coisa, 1 vezes x. É a mesma coisa que escrever 1x, mas ainda a gente, no caso de 1x, a gente usa escrever apenas x. Nesse caso aqui, y vezes x, a gente escreve yx. E se for necessário, ou por algum motivo, eu posso até inverter x, y. Por que eu posso inverter? Porque 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. E falando desses números, 2 vezes 3. Nesse caso, quando tem só número, a gente não pode omitir o sinalzinho de vezes, a gente tem que escrever ele.
porque 2 vezes 3 é diferente de 23, né? Aí ficaria errado. Resolução. Como que a gente vai resolver isso? Bom, a principal coisa que a gente tem que lembrar é que na resolução a gente sempre vai utilizar operações inversas. O que quer dizer isso? Olha o exemplo que o PET trazia. 3x mais 5 igual a 10. Trazia essa equação. Então, meu objetivo é sempre deixar o x sozinho. Para eu deixar o x sozinho, a expressão que tem x, eu vou passar esse mais 5 para o outro lado da equação, porém com o sinal trocado, com a operação trocada. Então, o que era mais 5 do outro lado virou menos 5. Agora eu vou resolver aquela operaçãozinha, 10 menos 5, então 3x é igual a 5. Agora, qual que é a operação que o 3 está fazendo junto com o x? Ali ele está multiplicando. E qual que é o contrário da multiplicação? Bom, é a divisão. Então, para o outro lado, eu passo 3 dividindo, 5 dividido por 3, na forma de fração. Então, x é igual a 5 terços. E assim está resolvida a minha equação. Tendo esse resultado, x igual a 5 terços, como que eu vou saber que isso está certo ou está errado? Bom, eu consigo agora tirar a prova. A equação não era 3x mais 5 igual a 10? Trocando o x pelo valor que eu descobri, ó, no lugar do x eu vou pôr 5 terços. Agora eu tenho aqui 3 vezes 5, vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. Copio o 3 embaixo, copio mais 5, copio igual a 10. Agora, 15 dividido por 3 é 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então, 10 é igual a 10, conseguimos tirar a prova real. Pessoal, então esse é o conteúdo da semana 2. Espero que vocês estudem, resolvam os exercícios. Qualquer coisa é só chamar no chat. Bons estudos!